Boa noite. A qualidade da água do rio Capibaribe está entre as piores do Brasil. O estudo da Fundação SOS Mata Atlântica foi realizado entre janeiro e dezembro do ano passado e divulgado agora em março. Foram analisados 30 rios de 9 estados brasileiros. Na outra ponta dos acontecimentos está o projeto do governo do estado que prevê a recuperação e a navegabilidade do Capibaribe. Esse projeto está orçado em mais de 280 milhões de reais. O rio Capibaribe é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o secretário das Cidades, Danilo Cabral, a coordenadora do movimento Recapibaribe, Maria do Socorro Cantanhede, e também o professor de Ecologia da Universidade Federal de Pernambuco e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, Ricardo Braga. Lembramos que você pode participar do nosso programa, a gente quer muito que você participe do programa e aí você faz perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no nosso programa, para a gente conversar sobre o rio Capibaribe, que está no coração do Recife, né, e se estende aí por outras tantas cidades pernambucanas. E eu queria dizer para vocês que hoje a gente vai contar aqui um pouquinho com o auxílio luxuoso da literatura, da poesia. Eu vou chamar um trechinho de um primeiro poema e a gente encaminha a nossa conversa, o nosso debate, a partir do que esse primeiro poema vai sugerir para a gente. As vozes que vêm do rio falam de secas e enchentes, de areia, barro e pedra, de planta, bicho e gente. São vozes cansadas e velhas de tanto arrastar poluentes. Comecemos então pela poluição do rio Capibaribe. Esgotamento ou esgoto sanitário. Quanto do esgoto sanitário do Recife é despejado no rio Capibaribe? Bom, antes disso eu queria fazer uma observação sobre o poema, porque ele mostra que o Capibaribe não é só em Recife, mas são 250 quilômetros. São 42 municípios que ele atravessa, e é isso mesmo. Mas todo o Capibaribe lixo, ou é areia, os afluentes? E água. 42 com os afluentes? Municípios com os afluentes. Certo. E o rio, corta 21 municípios diretamente no seu trecho urbano. Mas, em relação à questão do esgoto, o esgoto da região metropolitana, e não só de Recife, mas especificamente aqui para o Capibaribe, Camaragibe, São Lourenço e Recife, grande parte dele vai para canais ou diretamente para o rio. Isso é em função de um problema histórico. Não é recente. É a rede coletora de esgoto, que é muito antiga e que não foi atualizada. Então, ele vai, primeiro, através de bypass, feito pela própria Compesa no momento em que não é capaz de tratar esse esgoto, vai através de ligações clandestinas na rede de chuvas e vai também diretamente para os canais, que são 66, que terminam chegando no rio Capibaribe. Tem vários prédios, classe média alta, em alguns pontos do Recife, às margens do Capibaribe. Alguns desses prédios despejam o esgoto sanitário no rio. Sim. Clandestinamente. Acredito que não. Não? Os prédios em si, eu creio que eles não, em geral, não façam isso clandestinamente. Eles façam colocando na rede da Compesa. Há quem fiscalize isso? Aí é um pouco complicado imaginar que está sendo possível fiscalizar. Seria, se houver, ou se houvesse fiscalização, seria Compesa e CPRH? Seria CPRH. CPRH. Então, esse esgoto que é colocado na rede da Compesa,
infelizmente, a Compesa não está tendo condições de transportar isso para as estações, que no caso seria Cabanga, sobretudo, e tratar. Então, termina havendo um extravasor que vai para uma rede coletora de água de chuva e quem passa, e aí a Socorro pode até dar o testemunho, que se você anda de barco ao longo do Capibaribe aqui em Recife, você, no período sem chuvas, vê aqueles despejos, não é, de canos grandes. São águas de esgoto. Agora, eu acredito que isso não seja pelos prédios de forma clandestina. É colocado numa rede que não suporta. Agora, as casas em geral, aí sim, eu acredito que existam várias casas, muitas casas, que hoje fazem o bypass. Socorro, você é uma militante em defesa do Rio Capibaribe, você tem um projeto que, inclusive, periodicamente, vocês fazem um recolhimento de lixo do Capibaribe, expõem esse lixo num bar, né? Para que a população possa ver o que acontece com o rio, a maneira como o rio é agredido. Essa coleta de lixo que vocês fazem do Capibaribe, ela é periódica, ela é sistemática? E que tipo de lixo vocês tiram do rio? As coisas mais estranhas que já foram recolhidas. Eu quero dar boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, né, e falar do Capibaribe, principalmente, que eu sempre digo que o Capibaribe é o coração da cidade do Recife. Se esse coração parar, né, o Recife vai morrer junto com ele. E o Recife precisa do Rio Capibaribe. Está lá o coração central, né? E uma das coisas, assim, falando da questão não sei se eu posso, né, que o professor falou, do questão do saneamento, é muito triste e vergonhoso quando você passa na beira-rio. Todos aqueles edifícios lançam seu esgoto inátero dentro do rio. Por quê? Foi feito, tá certo? E quem cobra, né, o imposto do esgoto é a Compesa. E foi feito um levantamento pelos moradores e comprovaram que eles não queriam pagar a questão do imposto que a Compesa cobra sobre o esgoto sanitário, que é o saneamento básico da cidade. E foi comprovado que eles jogaram a tinta no banheiro, deram descarga e foi parar no Rio Capibaribe. Então, foi comprovado, entraram na justiça, porque toda aquela beira-rio, linda e maravilhosa, inclusive tem um espaço lá de fazer Cooper e tudo mais, são lançados todos no Rio Capibaribe, né? O lixo realmente é uma consequência muito grande, que as pessoas jogam seu lixo, não procuram limpar seu quintal e ficar com o seu lixo, sai descartando em qualquer lugar. E esse ano a gente fez uma coleta no dia 24 de novembro. Dia do Rio. Dia do Rio. E nós tiramos 3,5 toneladas num percurso de 8 quilômetros. E a gente sabe também que a prefeitura tem um trabalho direcionado para essa limpeza. Mas eles precisam ficar mais atentos realmente a fazer a limpeza do rio. Porque o lixo continua, não é só em alguns trechos, é nele total. Pneu, colchão, tudo, né? Então, plástico. Exatamente. Então, nesse dia 24, nós tiramos com 60 pescadores, tá? Todos com muito trabalho, todos feitos com as mãos, com o coração aberto, mostrando que nós precisamos cuidar desse rio, porque esse rio ele tem que ficar para gerações futuras, entendeu? Tem que se pensar no rio como o rio precisa ser pensado. Não apenas como corredor turismo, né, mas sim fazer um trabalho para dentro do Capibaribe, como a poesia falou ali, né, sensibilizar, sentir o rio como ele realmente faz conosco, porque ele nos dá tanto e a gente não dá nada para ele. Então, todos os dias eu tiro do Rio Capibaribe capacete, bonecas, bonecos, vários brinquedos de pelúcia. Agora, uma das coisas que me chama muita atenção são o descarte de animais, tá certo? É preciso que haja uma fiscalização, tá, nas margens do rio, com pessoas que trabalham com agrovilas, com, né, curtumes e outras coisas assim, que eles jogam mesmo muitos animais mortos, tá? E sem falar em grande quantidade de pena de aves, de galinha, né? E outras coisas que o descarte é muito, muito sério.
Secretário, eu falei na abertura do programa que o projeto do governo do estado prevê recuperação e navegabilidade do rio, mas é mais navegabilidade do que recuperação. É um projeto, por exemplo, que não vai nessa direção da limpeza do rio propriamente. Isso cuida a prefeitura. Bom, boa noite, Estela, boa noite, Socorro, boa noite, Ricardo, boa noite aos secretários ouvindo em casa. Olha, o foco dele é o transporte público. Né? A questão da intervenção que o Estado de Pernambuco está fazendo através da Secretaria das Cidades tem como horizonte a implantação de um corredor fluvial de quase 14 quilômetros de transporte público, né, que vai sair ali da BR-101, do entroncamento do rio com a BR-101, passar por todos aqueles bairros ali de Apipucos, Casa Forte, Caxangá, do lado de cá, Derby, Torre, até chegar ao centro da cidade, na estação central do metrô, e outro tronco que vai sair ali da Praça dos Guararapes, ali no centro da cidade, e tem como destino chegar até ali a Porta de Olinda, próximo à Vila Naval ali, próximo ao Tacaruna. Esse é o foco da intervenção. Mas, Estela, me permita fazer um rápido comentário também, introdutório também, sobre essa questão aí do rio. E aproveitando um pouco o que o próprio Ricardo falou e que o Socorro falou. Na verdade, eu acho que o rio, como conjunto de outros problemas que nós temos na cidade, principalmente nas cidades metropolitanas, eu acho que ele o que a gente viu aí de dificuldade da questão da vida do rio, propriamente dito, eu acho que é fruto de um processo histórico, né, que a gente vivenciou, que tem vários fatores que levaram a isso. Eu acho que a falta de planejamento da ocupação urbana, eu acho que isso é um fator fundamental. Né? Eu acho que o Brasil vivenciou na segunda metade do século passado, né, a partir da década de 50 para cá, uma inversão de ocupação. A gente era um país eminentemente rural, passou a ser um país urbano, né, com as cidades foram sendo inchadas, né, ocupadas de forma desordenada, né, e essa ausência de planejamento urbano levou a muita agressão ao rio também, né, não só naquilo que foi de ocupação na beira do rio, como a própria ausência da intervenção do Estado na estruturação dessa ocupação. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, na questão da ausência do saneamento básico, né, é um fator fundamental hoje de agressão ao rio. Né? Os 42 municípios que ele atravessa lá de Poção, que ele sai de Poção, a gente vivencia isso na cidade do Recife, mas temos agressões nas 42 cidades que a gente atravessa, nas 21 que ele passa por dentro, mas em outras também. Lixo industrial também? Também. Você vê, por exemplo, ali que é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado, mas vou dar um exemplo do interior, que é uma coisa que não acontece aqui na cidade do Recife, mas acontece no interior, né, que agora a gente está começando a despertar para essa preocupação. Por exemplo, o polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe, que é um polo importante do ponto de vista do desenvolvimento do estado, né? Representa 17% da produção do jeans do Brasil, está localizado aqui no polo de confecções. Mas é preciso que esse desenvolvimento ele seja casado com essa preocupação, que ela é atual hoje, né? E aí vem a questão da visão que a gente tinha lá atrás, esse tema ambiental, na verdade o tema da sustentabilidade, né? Ele está chegando agora a ser despertado para a sociedade, o cidadão de um passado mais recente. Mas quando se instalou lá atrás aquele polo de confecção, não tinha essa preocupação. A visão era que os recursos naturais eram infinitos e a gente podia fazer o que quisesse com eles. E é a tinta que é despejada no rio? Também tem fatores hoje que são, digamos assim, lançados no rio que maltratam o rio. Então ele sofre no decorrer de todo o seu 240 quilômetros que ele atravessa, interseções que ele é sufocado, que ele respira, que ele é sufocado, que ele respira, até chegar aqui à região metropolitana e ter esse processo que a gente vivencia, que, repito, por aqui tem uma grande ocupação e uma concentração feita de forma também desordenada, a gente chegou a isso. Então, é um dos fatores. A questão da educação, como o Socorro colocou aqui, é a questão fundamental, e aí a base de toda a sustentação de qualquer sociedade, é a questão de você ter um olhar especial, de preservar aquilo como um patrimônio seu. Então, voltando àquilo que você me perguntou no começo, qual é o principal ponto que a gente dialoga no nosso projeto de navegação com essa questão? Eu acho que a partir do momento que a gente colocar o cidadão, né, como já faz Socorro como militante do movimento, mas colocar o cidadão no dia a dia a navegar pelo rio, a cidade vai se apropriar.
Esse é o grande fator do nosso projeto de navegação, e a gente fala também da questão da mobilidade. Mas do ponto de vista do diálogo com o rio, é botar as pessoas para trafegarem dentro do rio, para que a gente se aproprie dele e passe a tomar conta melhor dele. A população tem o rio como uma prioridade. Sim, sim, passe a olhar, porque tem gente que nem sabe o que acontece dentro do rio. Né? Que a gente passa naquelas vias marginais ali e não sabe a quantidade de agressão que tem ao rio. Antes da gente discutir um pouco esse projeto da navegabilidade, eu queria saber, ter um pouco ideia dos rios urbanos do Brasil. Eles estão em situações similares ao rio Capibaribe, em termos de poluição e de não aproveitamento, ou para um projeto como este, de navegabilidade, ou para propostas turísticas, ou para práticas esportivas, enfim, como é que são os rios urbanos do Brasil? Como é que estão eles? Bom, de uma forma geral, esses rios são penalizados à semelhança do Capibaribe, né? Pelo mesmo processo histórico de ocupação das áreas urbanas. Existem situações nas cidades de médio porte do sul do Brasil, não é? E aí eu posso falar em Blumenau, falar em cidades desse tipo, não é? É em Santa Catarina, em que a qualidade do rio e os usos do rio pode ser, inclusive, múltiplos. Agora, o rio Tietê, o rio Pinheiros, tá certo? O rio Capibaribe, esses rios padecem desse problema. Agora, o que é importante é que, na última década para cá, tem havido um esforço grande de vários governos, inclusive com a participação do governo federal, no sentido da busca dessa recuperação, certo? O que eu sinto é que a velocidade dessa busca ainda é pequena em função da necessidade. E, evidentemente, que aí tem que se estabelecer prioridades, não é? No caso do Capibaribe, por exemplo, a prioridade é realmente a implantação dos sistemas de coleta de esgoto e tratamento. Não é? Isso é uma responsabilidade do governo do Estado, certo? Enquanto a parte de limpeza pública do município. Mas, em relação à navegabilidade do Capibaribe, que eu fico preocupado que a gente não discuta profundamente essa questão. Porque o que te preocupa são os impactos ambientais do projeto? É isso? Exato. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que aqui eu sou não só professor da universidade, mas presidente do Comitê da Bacia do Capibaribe, que trouxe esse assunto para a sua discussão interna, em plenária, em maio do ano passado, quando ainda não tinha saído nem o estudo de impacto ambiental, mas estava sendo elaborado o chamado PCA, o Plano de Controle Ambiental. Discutimos, inclusive, com a presença da Secretaria das Cidades. E, a partir daquele momento, nós tivemos o entendimento de alguns pontos críticos e também das oportunidades. Então, para ficar bem claro, é que o Comitê da Bacia do Capibaribe, e eu particularmente, não é? Eu e eles, nós achamos que a navegabilidade do rio Capibaribe é importante que aconteça. Então, estamos, eu diria, pelo menos nesse aspecto de acordo, certo? Agora, o que existe é a necessidade de discussão em cima de alguns pontos para melhorar o produto final. Algo parecido com o que aconteceu com a transposição de São Francisco. Se pensar o projeto de transposição há 4 anos e ele hoje, é outra coisa. Em cima do produto que está sendo gerado em função do projeto original. Mas isso só aconteceu com um processo democrático de discussão. E acho que, nesse caso, o processo não está sendo democrático o suficiente. Se você quiser, eu explico por quê. Daqui a pouquinho. Porque agora a gente faz um intervalo curto e volta para continuar esse debate sobre o Rio Capibaribe, as condições do rio e o projeto do governo do estado que prevê a navegabilidade do rio, pensando aí no transporte público. A gente volta daqui a pouco.
Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje do nosso programa, o tema que está sendo debatido aqui é o Rio Capibaribe. Antes da gente falar especificamente aí do projeto que prevê a navegabilidade do rio, uma dúvida ainda em relação à poluição do rio. Teve um momento que era muito frequente despejo de vinhoto no Capibaribe. Isso acontece ainda? Muito pouco. E muito pouco, inclusive, nos rios de Pernambuco. Uhum. Porque atualmente é proibido se fazer lagoa de acumulação de vinhoto para depuração e, posteriormente, liberação quando ela estiver depurada. Então, houve um problema onde o vinhoto foi vilão, não é? Justamente vilão, e com a pressão da proibição de acumular os vinhotos para depois jogar quando chovesse, os empresários encontraram a saída, porque o capital é mais inteligente do que, evidentemente, a média pensa. Ele sempre se adapta às pressões. Uhum. E aí, no caso, o empresário descobriu que de vilão ele pode ser solução. E hoje o vinhoto é usado na fertirrigação da cana-de-açúcar, economizando não só água, como também fertilizantes importados, não é? Então, no caso do Capibaribe, nós tínhamos 3 destilarias de álcool na bacia. Hoje só temos uma, porque as outras 2 ou faliram ou foram incorporadas, não é? E aí, praticamente, nós não temos mais esse problema na bacia do Capibaribe. Vamos falar do projeto e para discutir um pouco essa questão esse ponto mais polêmico do projeto, que seriam os impactos ambientais provocados aí pela navegabilidade do rio, o rio sendo usado para transporte público. O projeto, secretário, ele prevê exatamente o quê? Focando aí nessa questão do transporte público. Olha, Estela, o projeto ele faz parte de um conjunto de ações que o governo Eduardo Campos vem fazendo no sentido de superar esse desafio, que é um desafio que todo cidadão vive hoje, né, da mobilidade urbana, que também, voltando às causas históricas disso aí também, esse é um problema do processo da ausência de planejamento das cidades, da ausência de um olhar especial sobre o transporte público, da lógica individual da nossa sociedade, né, de que todo mundo tem que ter um carro para ter uma afirmação, né, do processo de ascensão social recente que viveu o Brasil, né, que de alguma forma traz benefícios, mas também traz malefícios para a sociedade. A partir da ascensão das classes D, C, enfim, passaram a ter acesso aos bens materiais, o carro passou a ser um bem mais acessível, as políticas do governo incentivam isso, né? Agora, mais uma vez, o nosso IPI foi mais uma vez prorrogada a sua desoneração, ou seja, tudo isso levou as cidades a travarem, né? Hoje a gente não tem mais condições de se deslocar. Cada cidadão no seu dia a dia hoje perde 1 hora, 1h30, 2 horas para sair da sua casa para o seu trabalho. Então, o conjunto das ações que o governo Eduardo Campos vem fazendo é no sentido de melhorar essa mobilidade urbana. Esse é o desafio. E tem várias ações, né, que vão desde a implantação de corredores de transporte público, de vias segregadas, né, de melhoria do sistema de ônibus, né, colocar ônibus com ar-condicionado, de implantar esses 100 quilômetros de corredores de transporte público nos corredores norte e sul, no leste e oeste, no próprio ramal da Copa, ou seja, dos terminais de integração, que estamos ampliando, a gente tinha 15, vamos chegar a ter 25 terminais de integração. Isso vai possibilitar o cidadão se deslocar pagando uma única passagem em toda a região metropolitana do Recife. Agora, o Estado, dentro desse projeto, e seguindo rigorosamente, digamos assim, documentos técnicos, né, que orientaram essas intervenções, sobretudo o PDTU, que é o Plano Diretor de Transportes Urbanos, né, que foi um documento pensado por muitas mãos, né, por aqueles que militam nesse ambiente do transporte público, gestores, a academia, os órgãos municipais, ou seja, todo mundo participou de um amplo debate sobre esse projeto do PDTU, a elaboração do PDTU, e a partir dele tem um conjunto de intervenções que é sugerida para que a gente tenha no horizonte de até 20 anos, né, até 2020, na verdade, né, o que é preciso fazer para que a gente não trave ainda mais as cidades. Então, a navegação tem origem do ponto de vista técnico, inclusive no próprio PDTU. Antes do PDTU,
a gente tem já um debate há muito tempo na nossa cidade, na verdade isso é um sonho acaletado por muitas gerações, de fazer o nosso rio ser navegável, né, da gente utilizar esse potencial, que é o maior potencial que a gente tem na cidade do Recife, diferente de outras cidades do país, para aproveitar isso também para fazer disso uma alternativa de transporte público. E aí a gente apresentou ao governo federal um projeto para que a gente captasse recursos. Não são poucos os investimentos. Você falou aqui, são quase 280 milhões. Mais de 280 milhões. Na verdade, aquele foi o custo estimado, a gente está nos processos, realizando os processos, mas deve ficar, no fim, algo em torno de 200 a 250 milhões de reais a implantação desse projeto. Ou seja, é um volume significativo de recursos. Né, e a gente conseguiu captar recursos para isso. Recursos, parte de financiamento, parte do Estado, né, dividido, inclusive, com o próprio governo federal. O que é que prevê o projeto? Prevê a implantação, né, de quase 14 quilômetros de corredores fluviais. Ou seja, a gente vai ter ali, saindo da BR-101 até o centro da cidade, a estação central do metrô, você tem algo em torno de 11 quilômetros. E saindo da Guararapes até a porta de Olinda, ali perto ao Shopping Tacaruna, você tem quase mais 3 quilômetros. Então, são quase 14 quilômetros de corredores que serão instalados, que vai permitir ao cidadão fazer o uso do rio como um transporte alternativo. Quem anda, por exemplo, por aquela borda ali de Casa Forte, de Apipux, que pega a Rui Barbosa logo de manhã cedo, aquele conjunto de colégios que passa por ali, sabe que ninguém consegue atravessar aquilo com menos de 1 hora. Então, a alternativa, esse vai ser uma alternativa também para isso. O Estado vai construir no decorrer desses corredores 7 estações de navegação. Uma vai ser ali na BR-101, a outra vai ser ali onde é o Parque de Santana, a outra vai ser ali próximo à segunda perimetral, ali perto da Jaqueira, já do lado de cada torre. A outra vai ser ali na ponte do Derby, no pé da ponte do Derby. E a última desse corredor vai ser integrada à estação central de metrô. Essas 5 estações, ela tem uma lógica de dialogar com o sistema de transporte público. A BR-101 é a chamada 4ª perimetral da cidade, Santana é a 3ª perimetral da cidade, ali na torre é a 2ª perimetral da cidade, né? E o centro, o Derby é a 1ª perimetral e a estação central do metrô. Então, o cidadão vai poder pegar o metrô e já pegar um barco e do barco seguir para o destino que ele deseja. Antes da gente avaliar aí a extensão desse projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe, considerando a demanda, eu queria saber o que lhe aflige exatamente no projeto, Ricardo, e saber também de você, Socorro, quando a gente estava falando aqui dos impactos ambientais que o projeto poderia provocar, você ficou bem inquieta aí na cadeira. Eu queria saber, Ricardo, o que você acha que não está suficientemente claro, que você sugere que sejam pontos mais debatidos, e também como é que você vê o projeto, Socorro. Eu vou começar por você, Ricardo, e depois você coloca a sua opinião, Socorro, por favor. Bom, queriam vários pontos, não é? Agora, eu talvez pudesse, para começar, centrar em 2 questões. Uma, do processo de discussão que eu falei na questão democrática, não é? E a segunda, que é mais em relação ao SEI, especificamente, que o secretário Danilo Cabral se referiu. Quanto a essa questão democrática, não é? Eu acho que, especificamente e infelizmente, esse projeto, não é, que eu gostaria tanto que saísse realmente do papel, ele prestou um desserviço ao processo de licenciamento ambiental no Estado de Pernambuco. Pelo seguinte, porque foi exigido um estudo de impacto ambiental do projeto de navegabilidade e, na apresentação do próprio estudo de impacto ambiental em audiência pública, foi apresentado apenas 1/4 do que é o projeto. Tá certo? Então, o que é um projeto de navegabilidade do Capibaribe? Primeiro, são as estações de atracação, entrada e saída de passageiro. Segundo, é a dragagem do rio, 11 quilômetros mais 3 dá 14. São 900 mil toneladas de sedimento. Terceiro, o tratamento e a disposição final desse material dragado. E quarto, a operação
que é o trânsito dos 13 barcos. Ok? No caso da audiência acontecida em outubro, só foi apresentada a discussão das 5 ou 6 estações de atracação. Eu tive a oportunidade de me manifestar naquele momento e, em consequência disso, o Ministério Público do Estado arguiu o Estado, o governo do Estado, porque é que não tinha incluído o restante do projeto dentro do estudo de impacto ambiental. Isso levou à suspensão do processo de autorização de início das obras de dragagem e exigiu que o próprio governo do Estado contratasse um complemento pela mesma empresa para que ele fizesse, e esse complemento foi entregue por essa empresa em dezembro, tá certo? 3 meses depois, né? Dezembro. Então, quem participou da audiência pública só discutiu o primeiro ponto, ok? Não discutiu os outros 3. Posteriormente, quando foi entregue esse documento, e eu tomei conhecimento dele a partir da própria SEMAS, que me encaminhou, eu sou membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, eu verifiquei que a abordagem tinha sido só em cima da dragagem, o estudo de impacto complementar, e não em relação à deposição e tratamento, nem ao processo do trânsito ao longo do tempo, dos anos, a operação. Então está faltando coisa. E a própria sociedade já não está mais discutindo isso, porque a audiência pública aconteceu em outubro e a ordem de serviço para a dragagem já começou. Ou seja, o que você está colocando é que não foram feitos estudos de impacto ambiental em todas as etapas do projeto. Exatamente isso. E que, pelo fato de não ter sido feito naquela oportunidade, dificultou a discussão pela sociedade. Eu estou analisando a questão do processo democrático. Tá certo? Por que, secretário? Bom, primeiro, permita discordar completamente das colocações de Ricardo, respeito à posição dele, mas o processo foi extremamente democrático. Nós fizemos, como ele mesmo reconheceu, né, uma audiência pública para discutir esse assunto. Primeiro, que foram feitos todos os estudos de impacto ambiental exigidos para os processos. São 2 processos que nós estamos tratando de forma mais objetiva. A primeira é a dragagem, né, que é esse processo que nós vamos tirar aí quase 800 mil metros cúbicos de resíduo para poder fazer o canal da navegação. Né? Será feito um canal de 35 metros de largura, por quase 2,5 metros de profundidade, para que os barcos possam trafegar, e para isso a gente tem que retirar sedimentos do rio para que a gente poder fazer a navegação do rio. Começou agora em março. Começou agora em março. E que não foi incluído no estudo de impacto ambiental. Não foi incluído o estudo de impacto ambiental, porque não há necessidade do estudo de impacto ambiental. Me permita falar, você falou, agora eu vou falar. Né? Então, não há necessidade. Isso foi, inclusive, validado, você falou do Ministério Público, a gente fez um processo semelhante ao que já tinha sido feito pelo próprio Estado no Rio Beberibe. O Ministério Público em nenhum momento interditou o processo, tanto é que não tivemos nenhuma interrupção no processo de dragagem. Inclusive, a promotora Belize, que era responsável pelo Ministério Público, nós fomos ao Ministério Público, tivemos várias conversas com a promotora Belize, o secretário Sérgio Xavier esteve lá também, e em nenhum momento o Ministério Público paralisou o processo. Então, você não está falando a verdade quando diz que houve paralisação. Porque não precisa, no caso da dragagem, o que a gente está fazendo é a recomposição de uma parte do leito do rio que estava assoreado. A gente não estava fazendo alteração do curso do leito do rio, fazendo supressão de área, ou seja, era apenas a recomposição de uma área que estava assoreada. Esse mesmo entendimento o Estado já tinha tido e não está tendo nenhum problema no Rio Beberibe. Esse é o ponto 1. Com relação às estações, aí sim que vai haver supressão de vegetação, porque no local onde a gente vai instalar as estações, nós vamos ter que fazer a supressão de algumas áreas de mangue. Então, neste caso, é exigido, sim, o estudo de impacto ambiental, e nós realizamos o estudo de impacto ambiental e realizamos a audiência pública, que foi isso que ele disse aí, onde a gente discutiu isso. Esse processo foi submetido depois à CPRH, que incorporou um conjunto de contribuições que foram colocadas na audiência pública, depois notificou o Estado para que fosse feito esclarecimentos e ajustes de 54 itens que foram encaminhados pelo CPRH à Secretaria das Cidades. Nós atendemos todos os 54 itens e a CPRH, que é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental, autorizou o Estado e nós começamos a licitar, digamos agora, na semana passada, a construção dessas estações. Então, a gente atendeu, no caso da dragagem, um plano de controle ambiental, que era o que é necessário, que prevê 15 programas de controle ambiental. Prevê monitoramento da água, monitoramento da qualidade da fauna, da flora,
dos manguezais, da questão dos resíduos que você falou, né? Vamos falar a verdade. A questão dos resíduos, tem 2 encaminhamentos para o resíduo, são 800 mil metros cúbicos que nós estamos tratando lá, cerca de 40% dele estima-se pode ser material contaminado. Esse material já tem destinação específica, ele vai para aterros sanitários credenciados, que fica ali na cidade de Garaçu, né? Vai ser sair do rio, vai ter um tratamento ali de um bote-espera que fica ali perto das margens da BR-101, ali vai ser tratado, separar o que é contaminado do que não é contaminado. O contaminado vai para um aterro sanitário credenciado e aquilo que não é contaminado vai para um bota-fora oceânico, 11 milhas, 11 quilômetros mar adentro, que também é credenciado. Então, todo o tratamento do resíduo sólido que está sendo retirado, vai ser retirado do Rio Capibaribe, ele tem destinação autorizada pelo CPRH e o Estado de Pernambuco tem responsabilidade com esse assunto. Pernambuco tem uma referência também hoje na questão ambiental, a gente trata isso com muita responsabilidade. Os planos que estão sendo implantados, inclusive por conta da dragagem, né, dialogam com essa preocupação que a gente disse aqui, né, tanto o PCA como o estudo de impacto ambiental. Então, esse tema, me permita, Estela, é um tema muito importante, né, um tema que a cidade deseja. Isso é um assunto para ser tratado com muita responsabilidade, para que a gente não perca tempo também discutindo o assunto, que não é a questão que vai ferir o processo, e quando a gente está tirando do papel uma coisa que é tão sonhada pela cidade. A gente volta a falar sobre o projeto e esses pontos aqui que estão em questão. Agora, antes, eu queria ouvir tua opinião, Socorro, em relação a esse projeto de navegabilidade do Capibaribe, o rio sendo utilizado para transporte público. A gente, como movimento Recapibaribe, a gente senta, né, tem umas reuniões lá com estudantes, com algumas faculdades, alunos né, e eu percebo assim, a gente percebe o seguinte, a dragagem, ele é muito importante para o Rio Capibaribe, tá? Porque a gente sabe que vai vir um saneamento, vai vir o cuidado com o rio. Agora, a navegabilidade é importante sim, mas tem que ser vista de uma forma muito especial, principalmente com o Rio Capibaribe. Né? Como é que vai ser esses barcos que vai ser colocado no rio? Esses barcos, você vai andar no rio, sentindo a arborização do rio, sentindo o cheiro do rio, ou você vai andar nesses barcos fechado, como se você estivesse andando dentro de um ônibus e não estivesse percebendo o que está ao seu redor. Tá? Como é que essa navegabilidade vai ver as comunidades ribeirinhas e as zonas especiais de interesses sociais hoje, que não é discutido dentro da cidade, que o prefeito, quando ele entrou, ele falou que ia ser uma prioridade dele, tá? Discutir essas zonas especiais de interesses sociais dentro da cidade do Recife. E a gente vê muito isso nas margens do Capibaribe. Quais são os benefícios para essas pessoas que moram nessa área? Se elas vão ter suas habitações urbanizadas, legalizadas, continuadas ali e também acompanhar esse crescimento da cidade com qualidade de vida, entendeu? Ou essa navegabilidade vai ser simplesmente para receber o dinheiro, passear de um lado para o outro e não perceber como é que está o Rio Capibaribe. Eu ainda não ouvi a discussão sobre que tipo de energia vai ser usado. É o diesel? Sim, é o diesel. Como é que vai ser essa energia? Porque a gente sabe que não é simplesmente colocar no rio um barco para andar sem perceber que existe tartaruga, existem muitos peixes, existe capivaras. Então, nós estamos preocupados com o Capibaribe, tá entendendo? Porque ele sim é que precisa de atenção, porque ele está ali. Então, que cresça a cidade, mas que cresça com responsabilidade. Voltamos. Daqui a pouquinho, mais um intervalo curto. E você pode participar desse debate sobre o Rio Capibaribe aqui no Opinião Pernambuco. A gente quer que você participe. Você pode mandar a sua pergunta por e-mail, por telefone ou pelo Twitter. E a gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje do nosso programa, o Rio Capibaribe. Secretário, esse projeto de utilização do rio para transporte público prevê
atender que demanda? Quantos passageiros, dia, mês, ano, vocês estão prevendo atender? Olha, essa é uma pergunta muito importante, né? Foram feitos diversos estudos de pesquisas, né, para que a gente estimasse essa demanda, né, que deveria ser atendida pelo projeto da navegação. São 13 barcos, né, que irão circular, e a expectativa, com base em pesquisas... 13 barcos? 13 barcos nos 2 corredores, certo. 11 no oeste e 2 no corredor norte. E a expectativa é que a gente atenda cerca de 350 mil pessoas por mês, né, que farão uso, potencialmente, né, desse corredor para o transporte público. E esclarecendo um pouco até o que Socorro colocou aqui, como é que vai se dar esse tipo de embarcação? São embarcações aí que nós estamos, inclusive, concluindo o projeto para já lançar o edital para aquisição delas também, mas são embarcações que têm capacidade estimada para cerca de 90 pessoas, serão embarcações climatizadas, né, com um padrão de acessibilidade total, né? As estações, elas são acessíveis, elas terão acesso a bicicletários, estacionamentos para que as pessoas possam deixar o carro lá e fazer uso da alternativa do barco, né? Os barcos terão acesso à internet e televisão, ou seja, um padrão que seja decente para o transporte público, né? E ele terá, inclusive, como valor estimado, a mesma tarifa do transporte público. Falando outro assunto que Socorro colocou aqui, que eu achei muito importante que ela colocou, é a preocupação com quem está na borda do rio. Então eu vou lhe interromper um pouquinho, porque aí eu vou chamar um trechinho de um poema. É o poema de Edmir Domingues, que vai nessa direção. Aí, depois do poema, o senhor fala sobre essa preocupação com as populações ribeirinhas. Contém as águas na vazante, que homens, mulheres, velhos e crianças compartilham da lama do teu leito, enquanto ao lado os príncipes sorriem. Ou seja, não é um projeto só para os príncipes que sorriem, é isso? De forma alguma. Eu acho que, pegando um pouco o gancho do que foi colocado aí, eu acho que essa realidade social do Rio, né, já foi cantada e decantada por muitos poetas. Né? João Cabral falava no Cão Sem Plumas só sobre o Rio Capibaribe, Manuel Bandeira, Chico Sainz, recentemente, para a turma mais nova, né, que falava dos caranguejos. Enfim, essa é uma realidade que a cidade até às vezes desconhece. Quando a gente falava aqui agora há pouco da necessidade da apropriação da população pelo rio, por exemplo, quem passa ali pelo Cais Zé Mariano, e vou entrar no assunto da questão da borda do rio, quem passa por ali pelo Cais Zé Mariano não sabe que do outro lado do Cais Zé Mariano tem quase 2.000 famílias que moram ali na borda, do outro lado da estação do metrô e do lado de cá em Palafitas. Essa realidade também será tratada no projeto do Rio. Como? Dentro do que está colocado, inclusive, como um dos programas que são frutos, né, do estudo de impacto ambiental e do plano de controle que a gente vai fazer para o Rio. A questão do reassentamento das pessoas que moram na borda do Rio, ele é fundamental. Então, a Prefeitura da cidade do Recife, ela é parceira nossa, inclusive, nessa tarefa. Já foi, inclusive, pactuado com a Prefeitura, por exemplo, aquela moradia que tem ali justamente na borda do metrô, né, ela será relocada, aquelas famílias, para locações para moradias decentes, inclusive ali no próprio, próximo ao Joana Bezerra, ali tem um conjunto Vila Brasil, que vai ser remanejado. 840 famílias que estão ali serão realocadas para ali morar ali próximo ao Coque. Ou seja, é uma preocupação com esse tema também. Tem uma outra preocupação que vai um pouco nessa direção, que é a preocupação de Ezequiel Silva, do bairro de São José. Com o projeto de navegação do Rio Capibaribe, como ficarão os estabelecimentos ao longo da calha do rio? Ele está se referindo, será a pequenos comércios, negócios de sobrevivência? Ou Hospital Esperança, ou, né, porque são estabelecimentos comerciais que vivem às margens do rio. Né? Como é que vai ficar? Vai ser 2 pesos e 2 medidas ou vai ser tudo igual para todos? Né? Tem que se pensar na lei, né, que diz que se é para um, é para todos. Mas se nas margens do rio existe o Hospital Esperança, existe também Bom Preços, existe, né, tá aí o shopping também, bem nas margens do rio. Então, eu acho que a lei tem que prever isso bem corretamente. Se para uns pode, tem que existir poder para todos.
Porque só tem, como você falou, que tipo de comércio, né? Que tipo de estabelecimentos são esses? Para mim, são todos. O que você está colocando é que essas populações que ficam à margem nas margens do rio não devem ser retiradas, é isso, Socorro? Porque, veja só, se você pode colocar um Hospital Esperança em cima do rio Capibaribe, por que você não pode fazer um saneamento e fazer, dentro daquelas comunidades que moram no rio, dentro, em cima do rio ou próximo ao rio, fazer legalização fundiária, fazer urbanização e organizar essas pessoas como realmente merece? Porque quando você remove, eu fico muito triste quando se fala de pessoas, de relocar, remover. Vamos remover o Hospital Esperança? Vamos relocar a Unimed, vamos remover a Faculdade Maurício de Nassau. Agora, por que só se fala em remover as comunidades? Porque são pobres, porque aqueles assentamentos ali realmente não vale nada para quem mora ali, mas para quem sai, começa a valorizar muito, começa a crescer muito o espaço nas margens do rio. Minha gente, a gente tem que pensar nas pessoas, como cidadã. Não é simplesmente pegar as pessoas e fazer um prédio e dizer, está aqui uma casa para você morar. Porque aquelas pessoas que saem dali vai ter um compromisso muito sério, vai ter água, vai ter luz, vai ter uma outra forma de vida completamente diferente da que elas estão morando ali. Então, quando se pensa em pessoas, vamos pensar nas pessoas como pensar em nós. Como aquele mandamento que o Senhor diz, amai o próximo como a ti mesmo, entendeu? Porque se aquele dinheiro, se aquela casa, porque como é que se é retirado dessas pessoas? É dizendo, você não mora, você não tem direito. Como é que se não se tem direito, se você mora 30, 40, 50 anos, aí sai dali como se não tivesse direito a nada, vai morar num cantinho de 32 metros quadrados, com outra qualidade de vida completamente diferente em relação a, né, financeiro, vai ter custos. Então, por que não olhar a cidade como a cidade está sendo construída? Vamos urbanizar, vamos legalizar, vamos dar qualidade de vida a essas pessoas a continuarem naquilo que elas construíram com o mesmo valor? Professor Ricardo, existe algum levantamento, algum estudo, algum mapeamento de quantas pessoas, quantas comunidades moram às margens do rio de maneira improvisada? Eu sei. Para mim, existe já bem mapeado pela Prefeitura do Recife. A Prefeitura tem um programa, né, que já foi de gestões anteriores, que é o Recife Sem Palafitas, que é exatamente identificando essas faixas. Agora, concordo plenamente com o Socorro de que essas pessoas não precisam ser retiradas na área que não é de palafita, e sim na área de margem, só porque vai enfeiar. Então, é preciso trabalhar na urbanização de forma que fique bonito e que as pessoas permaneçam lá, não é? Então, essa é a minha percepção em relação à questão. Ô secretário, a remoção dessas pessoas seria para abrir espaço para essas estações? A remoção dessas comunidades para abrir espaço para essas estações fluviais? É por isso? Olha, não é só para isso não, Estela. Na verdade, esse caso específico que eu falei, isso é um projeto que já vinha sendo discutido anteriormente ao próprio projeto da navegação. São famílias que vivem em condições de outro projeto, né? Não é navegabilidade. É um outro projeto. Na verdade, um projeto que já vinha sendo discutido antes, né, para a remoção de quem está morando dentro do rio, exatamente dentro do rio ali. Uma condição de vida completamente subhumana. Então, esse diálogo, eu acho que o mais importante disso, né, que é esse sentimento que todos nós temos, né, é de a gente se apropriar do rio. Esse projeto da navegação, ele vai permitir a cidade conhecer o rio por dentro. Né, tem um filme, acho que é de Cátia Mezzel, inclusive, né, de dentro para fora, é belíssimo, dentro para fora. É aquilo. Ninguém conhece aquilo. Agora, a partir do momento que você conhece aquela realidade, vai forjar, essa é a palavra até mais adequada, porque vai forjar não só o poder público, porque essa também não é uma tarefa exclusivamente do poder público, seja ele o governo federal, estadual, municipal, é uma tarefa de todos, da sociedade civil organizada, como a gente vê aqui, né, de tomar conta. A partir do momento em que você vê e enxerga, porque não é só ver, é ver e enxergar, né, você vai forçar o poder público a tomar conta daquilo ali. Ninguém vai achar que é conveniente e adequado as pessoas morarem naquela condição de vida que moram. Ninguém vai achar que é conveniente e adequado andar no rio e sentir um cheiro, como o Socorro disse, que não é um cheiro adequado. Ninguém vai sentir agradável andar no rio e ver o esgoto caindo dentro do rio.
Então, esse sentimento vai fazer com que a própria cidade, com que a própria sociedade conheça essa realidade, né, e, a partir disso, né, você vire essa página e faça o poder público, a sociedade civil organizada, todos olhar e tomar conta do rio. Eu acho que esse é o grande método do projeto, é fazer a navegação, mas a navegação é levar as pessoas para dentro do rio e conhecer essa realidade. Eu acho que essa é a grande finalidade. Quando a gente acompanha aí as redes sociais, tem a clara impressão de que o Recife que os moradores da cidade desejam não é esse Recife que está aí, né? Esse Recife refém da indústria da construção civil, esse Recife que não consegue se movimentar, se mexer, que está estrangulado, que está engarrafado, esse Recife sem espaços públicos cuidados, um Recife privatizado, é a cidade que a gente tem hoje. Em que medida esse projeto do Rio Capibaribe, em que medida ele atende à expectativa de uma outra cidade, essa cidade que as pessoas que moram no Recife desejam? Ele atende plenamente essa medida. Eu acho que o sentimento hoje da cidade, é isso que você falou, e vou pegar um exemplo, que é uma coisa que começou agora recentemente aqui no Recife, que eu acho que é o reflexo da necessidade que a gente, como cidadão, tem de se apropriar da cidade, se apropriar daquilo que é nosso. Foi esse projeto das ciclofaixas que foi lançado pela Prefeitura da cidade do Recife. Você vê que 2 finais de semana, né, a gente viu o desejo do cidadão de ter o espaço público dele também. Então, a navegação, ele tem a mesma lógica, né, o mesmo sentimento. Né? Quem fala sobre o rio, fala com o rio primeiro com orgulho, pela identidade que a gente tem com esse rio. É o cartão postal. Quem vê uma foto do Recife, em qualquer cidade, ele vê que o rio está ali presente. A cidade quer tomar conta dele. A cidade quer tratar da sustentabilidade. Que esse é o foco também, além da questão do transporte, ele trata da questão da sustentabilidade, é de devolver a vida. A gente está falando de vida. Quando a gente vê a cidade ocupar, as bicicletas ocuparem a cidade, é o sentimento da necessidade de respirar do cidadão, que hoje não tem, porque vive confinado num apartamento, não consegue circular no trânsito, os espaços públicos, como você viu, num processo histórico, foram sendo ocupados de forma desordenada, privatizados, né, e tem um sentimento latente muito forte de ocupação desse espaço. E eu acho que essa artéria, né, essa verdadeira artéria que é o Rio Capibaribe, né, ela há um sentimento de que ela precisa pulsar. É como se você tivesse colocar um estente ali para que ela pudesse... Olha só, o Rio Capibaribe é tema para uns 3 programas. O de hoje está acabando. É pena que você não tenha me dado espaço para responder ao doutor Danilo. Eu te dou, eu queria se 15 você minutos. puder responder. Não, 15 minutos dele. Aí eu vou querer réplica. Bom, deixa o seu objetivo, então. A primeira coisa, em função da alteração que ele teve, e falar na palavra responsabilidade, eu queria dizer que a recomendação número 19/2012 da doutora Belize, tá certo? Foi de que não iniciasse o processo antes de esclarecimento. E por isso o Estado contratou um estudo complementar. Que ela parou o processo, ela agora não parou. Ela pediu esclarecimento, ela esclareceu e ela não parou. E aí, você falar a verdade também. O doutor Danilo e o doutor Sérgio Xavier estiveram várias vezes lá e depois levaram o documento que convenceu ela a liberar. Muito bem, agora você ratificou o que eu disse. Não sei, por isso ela falou perdeu a verdade, o cargo. ratificou o que eu disse. Tá certo? Segundo, a questão é que eu vou colocar rapidamente 4 questões. Você tem 30 segundos. Poxa, então é 10 segundos para cada um. Primeiro, a questão de que o rio tem que ter usos múltiplos. Não pode ser só um canal de navegação, senão não dá prazer em defender esse rio que é um canal. Segundo, o rio pode ter estações de atracação sem aquela beleza enorme de estruturas de 6 lojas em cada ponto, só porque tem dinheiro federal para gastar. Terceiro, o rio tem que ser controlado a sua poluição e não é dentro do bar com ar-condicionado e internet que você vai sentir o cheiro ou ver a poluição. Então, esse monitoramento do PCA que ele coloca é o monitoramento da obra, não é o monitoramento do rio.
Então, tem que trabalhar essa questão do errado. controle da poluição. É para durante a obra e para depois da obra. Eu tenho um documento aqui que fala em 18 meses. Para a obra e depois a da obra. É de 2 anos. A rima é para a obra e para depois da obra. Eu vou propor vocês... Portanto, é preciso ter esses pontos avançando para que a gente tenha a navegabilidade que a gente quer. Sou obrigada a lhe interromper. Eu vou propor para vocês que a gente retome essa conversa numa próxima oportunidade. É só convidar, né? Vou pedir desculpa aos telespectadores, porque não pude trazer aqui as perguntas, os ânimos ficaram meio acalorados. Vou ficar devendo um trecho de um poema belíssimo de Austro Costa sobre o Capibaribe, mas a gente faz tudo isso numa próxima oportunidade. Boa noite, obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, Boa noite. Muito obrigada pela companhia até agora.